e Abidnego caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, e completando estes homens, viram o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiserem cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorasse algum outro Deus senão o seu Deus. Somente por aqui a igreja pode sentar, trocando glória com vitória. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de entrarmos neste texto, permitam-me te introduzir esta pregação falando a respeito do contexto histórico de Israel. A Bíblia Sagrada nos relata aos longos de suas páginas que o povo de Israel, nação eleita por Deus, Israel recebeu tanta honra da parte de Deus. Certa feita, o próprio Senhor chamou de menina dos seus olhos. É interessante que um povo a qual foi separado, um povo a qual recebeu tanta honra da parte do Senhor, em diversas maneiras o Senhor mostrou que queria se relacionar com eles. O Senhor mostrou diversas vezes que amava o seu povo. Só que infelizmente haja vista que trata-se de um povo de dura serviço. Eles não queriam servir ao Senhor. Constantemente o povo acabava dando lugar à idolatria, acabavam apostatando-se da fé. E isto é interessante porque diversas vezes, ainda que o povo deixasse de ser fiel, todavia o Senhor sempre permaneceu fiel, de maneira tal que ainda que o Senhor entregasse o seu povo às nações inimigas como vara de açoite para trazer de volta o seu povo à presença de Deus, em momento algum na história nós não vimos Deus permitir o seu povo ser totalmente extinto. Isto aqui é interessante porque o Senhor sempre levantou profetas no meio do povo como atalaias, como sentinelas para advertir o perigo que estava por vir. O Senhor sempre insistiu em Israel. Quando não, Ele permite levantando juízes no meio do povo para julgar. Tudo que o Senhor queria era simplesmente algo chamado fidelidade do seu povo. Pois bem, quando olhamos para o livro de Daniel, a saber, o capítulo de número 3, nós vemos que o povo agora foi levado como cativo para a Babilônia, simplesmente porque o povo havia desviado seu coração. O Senhor, embora já havia usado profetas para alertar, como Jeremias, o Senhor já havia levantado muitos para advertir ao povo. Agora Ele permite que eles sejam levados. Perceba, um povo a qual foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Agora, devido aos seus constantes pecados, estão sob o domínio da Babilônia. Porém, mesmo sob o domínio da Babilônia, nós vemos o perfeito amor de Deus para com o seu povo. Isto aqui é lindo de se ver, porque nós vemos que mesmo eles sendo levados cativos, o Senhor ainda tinha os seus remanescentes. Perceba
Sadraque, Mesaque e Abednego. É interessante que eles estão indo para a Babilônia, porém, entre tantos os judeus que estavam na Babilônia, eles estão em destaque por não permitir ser levado à idolatria, por não permitir se contaminar. Isto aqui é bonito, por quê? Porque eles estão indo para Jerusalém, para uma terra de um povo idólatra, mas isto não faz com que eles percam o seu costume. Há uma frase na filosofia que diz: o homem é produto do meio. Só que é aqui que Deus quebra esta linha de raciocínio, porque eles estão no meio da Babilônia, porém eles não se identificam com a Babilônia. Eles estão no meio da Babilônia, mas não aderem seus costumes. Perceba que nós não somos definidos pelo local aonde estamos, e sim pelo local para onde nós iremos, o que? O céu. É interessante que eles estão lá agora no ambiente estrangeiro, e os homens olham para eles e mudam os seus nomes, colocando nomes, fazendo menção aos seus deuses idólatras, Sadraque, Mesaque e Abednego. E não somente isto, eles agora querem que eles se misturem com a iguaria dos reis. Tudo que eles estão tentando fazer é cauterizar a mente dos jovens. Eles estão tentando fazer com que eles se familiarizem no local onde eles estão e comecem a se adaptar. Era a maior vontade do inimigo, simplesmente para acabar com o plano de Deus com o seu povo. Porque como um homem assim, eles olham no ambiente idólatra e colocam o nome fazendo menção ao ambiente da qual eles vivem. Porque infelizmente, com um homem deste jeito, ele olha para você, vê numa cidade periférica e quer julgar mediante ao local onde você está. Alguém olha para a periferia e diz ladrão, alguém olha para o local decaído e diz drogado. Mas só que com Deus é diferente, porque nós não somos definidos pelo local onde estamos, e sim para o local para onde vamos, os céus. Porque nós precisamos entender que pedras preciosas, elas não nascem no meio da joalheria. Pedras preciosas, elas são encontradas aonde? No meio do barro. Sabe o que Deus está olhando para alguém esta noite dizendo? Você não é definido pelo ambiente a qual você está, mas Deus, em 1 Samuel capítulo 16, ele testifica isso para mim e para você, que Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o que está por fora, mas Deus olha para o que está por dentro. O homem olha o exterior, mas Deus olha o interior. E como eu amo os céus, porque Deus viu pedras preciosas no meio do barro. Deus viu pessoas improváveis no meio de ambientes improváveis e resolveu lapidar, resolveu investir em mim e em você. Ah, Espírito de Deus. O rei agora vai subir uma estátua de 30 metros de altura. Interessante que, fazendo menção ao sonho que ele teve no capítulo de número 1 do livro de Daniel, ele vai subir uma grande estátua para que todos os povos, línguas e nações viessem se curvar ao ouvir o som de diversas sortes de instrumentos. Naquela época, ele coloca várias sortes de instrumentos simplesmente porque eram povos de diversas nações. Então tudo que ele queria era que diversos povos viessem se familiarizar com algum tipo de instrumento e se curvassem. Só que em meio a tanto cenário de idolatria, em meio a tanto este cenário de corrupção, quando todos se curvam, 3 jovens, eles se mantêm de pé ao ouvir toda sorte de instrumento. Todos os jovens ouvem os instrumentos, se curvam diante da estátua, milhares de pessoas. Entretanto, apenas 3 jovens resolvem ficar de pé. Por quê? Porque quem sabe ao Deus que serve, sabe que ele não divide a sua adoração com ninguém. Porque deuses falsos recebem até falsas adorações, mas o Deus verdadeiro, ele não divide a sua adoração com ninguém. Isto aqui é interessante, porque de meio a este cenário, eles resolvem se prontificar com algo chamado fidelidade. E pasmem vocês, a fidelidade que eles apresentam a Deus não faz com que eles se
se curvem perante a outros deuses. A fidelidade a Deus não permite se curvar perante outros deuses. A tua fidelidade a Deus faz com que você fique de pé quando todos estão caindo, porque quem é fiel a Deus não cai durante aos ventos de doutrinas falsas. Quem sabe que é fiel a Deus não se permite cair diante das súplicas do rei. Quem é fiel a Deus não cai diante da mentira. Quem é fiel a Deus não cai durante da fofoca. Quem é fiel a Deus não cai diante de qualquer argumento humano. O que Deus está dizendo para alguém existem pessoas caindo em meio à multidão, mas aqueles que se colocam em fidelidade, é a palavra de Deus que se ergue dizendo: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Gente que já era para ter caído e não caiu. Por quê? Porque resolveu ser fiel a Deus do lado de dentro. É gente que o mundo do lado de fora está caindo, está desabando, mas permanece fiel. Por quê? Porque resolveu apresentar a Deus um espírito contrito e um coração quebrantado. É exatamente por isto que já era para ter caído e não caiu, já era para ter parado e não parou, porque Deus resolveu olhar para alguém e enxergar fidelidade. Isso aqui, no momento em que eles permanecem de pé, vem acusadores até o rei e vai dizer: rei, o Senhor não havia dito que quem não se curvasse diante da estátua seria lançado dentro da fornalha? Eis aqui, quando olhamos para o capítulo de número 3, os acusadores eles vão dizer o seguinte: eis aqui 3 jovens, ó rei, que não se curvam. Versículo 12: há uns homens judeus que tu constituísse sobre estes negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti, a teus deuses não servem. Perceba, o problema aqui presente não é simplesmente porque eles não se curvaram diante da estátua, mas o problema aqui presente é porque eles também não adoram aos deuses do rei. Ou seja, o problema não é de hoje nem de ontem, é de muito tempo que eles estão sendo observados. Quando eles estão indo acusar o rei, ele junta tudo que eles estão observando há muito tempo e leva até o rei. Aí o rei ouve isto e fica furioso. É exatamente por isto que na tua vida tem situações que deveriam ser levadas de maneira mais leve, mas você olha e acabam fazendo furacão em copo d'água. Tem situações na vida de pessoas que parecem um fuzuê, é um grande peso no mundo espiritual. Por quê? Porque sem perceber, você está sendo observado. Sem perceber, estão te somando, estão te subdividindo, e tudo que o inimigo mais quer é achar uma brecha para tentar te acusar. É exatamente por isso que quando eles vêm, está vindo onda de tempestade de acusação sobre a vida deste jovem. Só que melhor do que acusação é algo chamado justificação. Por quê? Porque no momento em que o rei manda eles trazer os 3 jovens até a sua presença, o rei muito enfurecido, perceba, redobre sua atenção, o rei muito enfurecido vai olhar para o jovem e dizer: é verdade que não se curvam a estátua nem adoram os meus deuses. Há de ser que a música vai tocar novamente, e se vocês não se curvarem, serão lançados dentro da fornalha ardente de fogo. Perceba isso aqui, porque a ordem era: quem não se curvasse seria lançado dentro da fornalha. Só que de repente o rei resolve usar de misericórdia de não lançá-los na fornalha por não ter se curvado. Não. O rei agora resolve apresentar uma outra chance, que se eles não se curvassem, seriam lançados dentro da fornalha. Porquê? A ordem era que não se curvasse, seria lançado na fornalha. Mas o rei agora resolve dar uma segunda chance. Sabe por quê? Porque se fosse para matar, ele já teria lançado na fornalha há muito tempo. Mas a maior vontade do inimigo contra mim e a tua vida não é nos matar. A
maior vontade é fazer com que nós venhamos se curvar a outros deuses, é fazer com que venhamos se desviar deste negócio chamado igreja evangelho. Então o inimigo ele não está preocupado apenas em te matar, mas ele quer te afastar da igreja para fazer a tua alma perecer. Sabe por quê? Porque ele não está olhando apenas e desejando o teu corpo, mas ele deseja também a tua alma. Exatamente por isso que em vez de ir para a fornalha, ele permite com que eles tenham a segunda chance de se curvar. Ei jovem, ei adolescente, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Se o inimigo quisesse apenas te matar, ele não estaria investindo muito em homens para te tirar da presença de Deus, em propostas lá fora para te afastar da presença de Deus. Ele estaria investindo em acidentes, em assaltos para tentar acabar com a tua vida. Mas o maior interessado é o inimigo, porque ele sabe que jovens na presença de Deus tem que se transformar em uma bomba, tem que se transformar em um vulcão em erupção para dar prejuízo ao inferno. Aí agora, em vez de ir para a fornalha, está apresentando a chance. Isto aqui já é o inimigo em oculto no Antigo Testamento, tentando afastar pessoas da presença de Deus, tentando acabar com o povo de Israel. Mas como eu amo os céus, porque quando ele levanta remanescentes, não importa o local, se em Israel ou se na Babilônia, se em cima dos montes ou se na mais profundo mar, ele resolve deixar com fidelidade. A vontade do inimigo na tua vida é tentar te afastar. Por quê? Porque ele sabe que se matar de antemão ainda é prejuízo para o inferno. Porque escolhido de Deus até na hora da sua morte, o Senhor tem propósito. Prova disso, Atos capítulo de número 8, a igreja só se levanta para pregar depois que Estevão morre no capítulo de número 7. Porque escolhido de Deus até na hora da sua morte dá prejuízo para Satanás. Escolhido de Deus até na hora da morte, o Senhor tem propósito. Então entenda, tudo que o inimigo vai tentar fazer dia após dia é tentar te afastar deste negócio chamado igreja. Tudo que ele vai tentar fazer é te desviar dos caminhos do Senhor. Mas eu amo os céus, que ele ainda tem os seus remanescentes, aí de maneira tal que no momento em que o rei vem tentando amedrontá-los para mudar de opinião, os jovens vão dizer: pode nos jogar dentro da fornalha ardente de fogo. Há de ser que o Deus a qual nós servimos pode nos livrar. Perceba, eles não estão dizendo o rei a qual nós servimos vai nos livrar, mas eles estão dizendo Deus a qual nós servimos pode nos livrar. Sabe o que é isso? É porque eles estão reconhecendo que Deus pode, mas eles não estão dizendo que Deus vai livrá-los. E Deus sabia que na vida deles era dia de livramento. Deus poderia ter se manifestado de antemão. Deus poderia ter dado sonho para os jovens dizendo: é dia de livramento, permaneçam fiéis. Mas só que Deus não faz isso. Deus permite para ver até onde eles vão. Isto aqui é muito bonito, porque eles, sem saber se Deus vai livrá-los ou não, eles estão dizendo: pode nos livrar, mas independentemente de que ele fazer, eu vou permanecer sendo fiel. Independentemente do que ele fazer, a minha fé continua inexorável. Sabe o que é isto? Nem sempre tem pessoas que exatamente por isto Deus não te mostra totalmente o que Ele está para fazer no futuro. Deus sabe que tem pessoas com um futuro brilhante e diante disso Ele não te mostra 100% o que está te esperando. Por quê? Porque a maior vontade de Deus ali não era apenas mostrar para o rei que Ele era o Deus verdadeiro, mas testar a fidelidade dos seus jovens, porque ao mesmo tempo que Ele segue, Ele prova de lá, Ele também prova de cá. Então Deus estava fazendo reboliço, Deus estava trabalhando em todas as áreas, tanto na vida do rei como na vida dos três jovens. É exatamente por isso que tem situações que alguém está olhando e dizendo: Senhor, como é que eu vim parar aqui? Senhor, o porquê de tanto levante, o porquê de tanta afronta, mas o que é que eu fiz? E Deus sem dar resposta. Alguém está olhando e dizendo: o céu está de bronze. Só que é a noite em que Deus me trouxe lá da
te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele me trouxe aqui como profeta, um homem sem altura, sem aparência, para entregar uma mensagem grande para alguém. E está te dizendo: permaneça, independentemente do qual for o resultado. Eu sei para que te chamei e de você não abro mão. É a menina dos meus olhos, é o meu filho amado. É exatamente por isso que já era para ter morrido e não morreu, já era para estar parado e não parou. Por quê? Porque Deus, mesmo sem te mostrar o teu futuro, Ele sabe o que te aguarda e está te esperando ver qual vai ser o seu próximo passo. É a noite que Deus está olhando para pessoas aqui e dizendo: eu quero ver de como você vai se comportar mediante essa situação, porque você até apresenta para o homem o que você quer que ele veja, mas com Deus é diferente. Ele sabe aonde tocar, Ele sabe aonde moldar, Ele sabe aonde trabalhar. É exatamente por isso que Ele permite passar por situações, mas fica tranquilo, porque juntamente com a tentação vem algo chamado escape. Existe escape da parte de Deus, existe livramento da parte de Deus. Deus não vai te mostrar tudo, mas tenha certeza que se você for fiel, é a palavra dele quem diz: eu sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz para vos dar o fim de que tanto desejais. Ele sabe, só que tudo que Ele quer ver é quem você é por detrás desse sorriso. Tudo que Ele quer ver é quem você é diante de tais situações. O maior interessado em provar você é o próprio Deus. Perceba que agora o rei vai se encher de ira. E no momento em que ele se enche, por não ter se curvado, ele vai dizer: aqueçam a fornalha até 7 vezes mais. Vai mandar aquecer a fornalha até quantas vezes? 7. A igreja está comigo. 7 vezes mais. Segundo a numerologia bíblica, 7 é o número da perfeição. O que Deus estava mostrando ali, eles estavam aquecendo a fornalha 7 vezes mais. Alguém que estava na oposição contra os 3 jovens vai olhar e puxar memória: 7 vezes mais. Número perfeito para quem desobedece o rei. Número perfeito para quem não se curva diante dos deuses. Mas os jovens estão olhando para a mesma situação e dizendo: oportunidade perfeita para vivenciar milagre. Oportunidade perfeita para honrar a Deus independentemente de tudo. O problema ainda é o mesmo, mas a maneira de como você olha é o que muda, é o que define o teu próximo passo. Porque tem pessoas olhando para a situação e dizendo: Senhor, humilhação. Entretanto, tem outras pessoas que olham para a mesma situação e estão olhando e dizendo: Senhor, é processo. Porque entenderam que sempre antes de viver o propósito existe algo chamado processo. O que define o teu próximo passo é a maneira de como você se posiciona neste processo. 7 vezes mais. Pois bem, eles aquecem a fornalha 7 vezes mais. O texto sagrado vai nos dizer, a saber o versículo de número 21, que eles são atados com suas roupas, seus calções com toda sorte de roupa. Perceba, a vontade do rei não era apenas acabar com a vida deles, mas acabar, extinguir tudo aquilo que lembrasse eles. Por quê? Porque ele sabe que a lembrança gera uma ideia, e a ideia gera uma revolução. Então a vontade do inimigo não é simplesmente acabar com você, é tentar apagar todos os teus rastros, todas as tuas pegadas, porque ele sabe que você ainda tem um legado para deixar. Então tudo que ele quer acabar, tudo aquilo que lembra você. Aí ele vai mandar jogar com todos os sortes de roupas. E perceba que no momento em que ele leva os soldados mais fortes do seu reinado, ele manda atar os jovens com toda sorte de roupas e jogar dentro da fornalha. Isto aqui é bonito porque nós vemos a fidelidade de Deus.
Os 3 jovens, eles são lançados dentro da fornalha. Só que quem amarrou eles está indo jogar da porta da fornalha. Só que eles não aguentam nem o calor da fornalha e morrem. Os soldados, eles não aguentam entrar nem na porta da fornalha e morreram. Entretanto, os 3 jovens, eles são capazes de passar não apenas na porta, mas entrar dentro da fornalha e permanecem vivos. Sabe por quê? Porque quem Deus tem um propósito na vida dos 3 jovens é capaz de passar não apenas na porta, mas passear dentro da fornalha. Mas quem não tem um propósito não aguenta nem chegar na porta. Você viveu situações até hoje, você passou por lugares que, se fosse na vida de fulano, não conseguiria passar, porque já teria desencadeado a depressão. Se fosse na vida de ciclano, já tinha se apostatado da fé há muito tempo. Mas e por quê você conseguiu passar pela porta e passear dentro da fornalha? Porque na tua vida Deus tem um propósito, e durante este período de caminhada eu aprendi algo. Levante a tua mão para os céus esta noite, porque durante o período de caminhada eu entendi que quem Deus tem um propósito, ainda que passe por lugares obscuros, ainda que passe por lugares tenebrosos, o Senhor permanece fiel. O salmista diz, ele levanta a voz dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Eu tenho uma palavra dos céus para alguém. O mesmo Deus que permite você passar pela fornalha é o Deus que se encarrega de cuidar, porque quem faz a vontade de Deus nunca vive retrocesso. É alguém que está olhando dizendo: liderança de jovens jamais eu vou assumir. Por quê? Porque eu vou ficar com o cabelo branco logo cedo. Só que eu tenho uma palavra dos céus para você. Enquanto você faz a vontade de Deus, Ele se encarrega de passar você por lugares da qual não vai te atingir. Você vai prosperar, meu Deus. É gente que está temendo o chamado, só que Deus te trouxe aqui esta noite, está dizendo: senta para ouvir, porque eu não te trouxe em vão. Eu te trouxe para liberar palavras proféticas sobre a tua vida e te dizer que de você eu não abro mão. Você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Quem faz a obra de Deus que se permanece fiel. Não existe a palavra subtração, é sempre adição. Deus está dizendo: eu sei o que eu tenho que te entregar, na hora que eu tenho que te entregar, e operando eu, quem vai impedir? Mas relacionamento com Deus é reciprocidade. Ele não cuida simplesmente se você continuar no mundo, continuar contra as vontades de Deus. É exatamente por isso que Ele está perguntando para alguém esta noite: até quando vai resistir ao meu chamado? Até quando vai resistir às minhas vontades sobre a tua vida? O que mais eu vou precisar fazer para você entender que sobre esta causa eu me coloco de pé? Quantas noites de sono vai precisar perder para entender que sobre você eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo? Aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. Meu velho, fui eu quem te chamo. Eu cuido dos mínimos detalhes. Eu sei. Perceba, a palavra do Senhor vai nos dizer que os 3 jovens estão fazendo a vontade de Deus, mas agora sobre si eles têm palavra de morte. Os soldados estão fazendo a vontade do homem, sobre si eles têm a palavra de vida. Porém é diferente, porque quem tinha ameaça de morte vai sobreviver, mas quem tinha a palavra de vida vai morrer.
Enquanto eles estão fazendo a vontade do rei, tem gente morrendo. Enquanto tem fazendo a vontade do sistema, tem gente morrendo. Enquanto estão fazendo a vontade do homem, tem gente morrendo. Mas quem resolve fazer a vontade de Deus está se colocando de pé, está gerando vida. Sabe o que Deus está olhando para alguém esta noite dizendo? Quem te chamou, eu sinto muito te dizer com todo respeito à liderança, mas quem te chamou não foi a liderança. Quem te chamou não foi o pregador. Quem te chamou não foi o pastor. Enquanto você se pontifica mediante a vontade do homem, vai gerar morte, vai gerar frustração. Ah, meu Deus, mas eu creio esta noite que eu estou pregando para alguém que resolveu fazer a vontade de Deus, independentemente de cara feia, independentemente de súplica, independentemente da inveja, ele permanece de pé. Se você for fiel fazendo a minha vontade, assim diz o Senhor, eu continuarei sendo fiel contigo e vou te fazer viver o sobrenatural. Porque quem põe a mão no cajado nunca olha para trás. Permaneça, permaneça. A palavra é exortação, mas até na exortação existe edificação para alguém. Ele está dizendo permaneça, 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 permaneça. Eu não sei a maneira que alguém entrou e passou por estas portas, porque eu sei, não é fácil. O evangelho não é fácil. A gente recebe pedradas, a gente recebe levantes. Ninguém sabe o que se passa por detrás dos bastidores. É difícil, eu sei. Tem dia que a gente não tem vontade de dar uma glória. Tem dia que tudo que a gente quer é jogar tudo pro ar e se apartar, sumir no meio da sociedade. Eu sei, não é fácil, mas esta é a noite em que Deus está dizendo para alguém: aquilo que era para te matar não parou. Abre a mente. Aquilo que era para te matar te manteve vivo até hoje, mas aquilo que era para fortalecimento acaba de chegar. Então levanta esta espada que eu te dei, levanta este escudo e eu te proíbo de dar mais um passo para trás. Eu te proíbo, porque com Deus não existe esta de retrocesso. Ou você se levanta para viver 100% ou nada. Jesus está dizendo: comigo é ou tudo ou nada. Eu não te chamei somente para estar na minha presença no dia de domingo à noite, mas eu te chamei na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, porque alguém não entendeu que relacionamento com Deus é reciprocidade, relacionamento com Deus é intimidade. Mediante a isso, Deus está olhando para alguém dizendo: eu não te chamei somente em época de festividade, mas eu te chamei em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu te chamei para ser o meu amigo. Oh, Espírito de Deus, é difícil. Ninguém disse que seria fácil, mas é recompensador, admita. É recompensador. Perceba que quando eles continuam se colocando numa posição, a Bíblia Sagrada nos relata que eles são capazes apenas de passar somente na porta, mas eles caminham dentro da fornalha. Porque quem vive, quem é chamado, quem tem um propósito precisa entender isto: que quem tem um propósito vive aquilo que ninguém viveu, passa por aquilo que ninguém passou, mas também recebe aquilo que ninguém recebeu. A fornalha, a levante, a deserto, mas no final também há recompensa para Deus. Há uma recompensa dos céus. Não, ele não tem memória curta igual o homem. O homem pode se esquecer, mas há uma recompensa para quem trouxe um copo de água para o pregador.
Há uma recompensa para quem colheu as ofertas. Há uma recompensa para quem orou para estar aqui esta noite. Há uma recompensa para quem fez toda a liturgia do culto. Há uma recompensa para quem ficou na portaria. Há uma recompensa para quem ficou nos bastidores da intercessão. Há uma recompensa. O que Deus está dizendo é: eu não tenho memória curta, eu tenho visto. Alguém está olhando e dizendo: Senhor, eu faço tanto na tua obra e nunca vi uma recompensa. Só que os céus está dizendo: eu sei o que eu tenho que te entregar na hora que eu tenho que te entregar, mas há uma recompensa. Eu aprendi nada, Deus não deve nada, Deus não deve nada a ninguém. Se tem algo que eu aprendi é que Deus não deve nada a ninguém. Eles estão no meio da fornalha, não morrem. Estão no meio da fornalha, todos desejando a morte, permanece vivo. Deixa eu te dizer algo. Tem pessoas que se levantam contra a tua vida, contra o ministério. De fato, existem essas coisas. Só que eu nunca vi crente morrer por causa de levante de inimigo. Eu nunca vi crente morrer por causa de levante do adversário. Estas pessoas que se levantam contra a tua vida sem perceber estão te aproximando do propósito. Sem perceber estão te fazendo chegar para mais perto de Deus. E Deus está dizendo: permanece. Porque quanto mais te batem, mais uma nuvem de glória está sobre você. Quanto mais se levantam, mais você se levanta de pé, e o nome do Senhor está sendo glorificado na tua vida. É fogo que estão tentando acabar com eles, meu pastor. Estão tentando matá-los com o quê? Com fogo. Alguém está entendendo o mistério? Estão tentando acabar com ele, dirigente, com fogo, jogando dentro da fornalha. Só que eu nunca vi crente fiel com o propósito morrer por causa de fogo. Me prova aqui, eu te provo. Bora caminhar um pouco da Bíblia. Êxodo capítulo de número 3. A primeira manifestação da parte de Deus para Moisés é o que? Através de fogo. A fornalha queima, e quanto mais ela queima, mais a planta continua viva. Quanto mais ela queima, mais viva ela continua. Aí quando olhamos para Daniel capítulo de número 3, eles estão jogando os jovens dentro da onde? Do fogo. E quanto mais pega fogo, até 7 vezes mais vivos eles continuam. Sabe o que Deus está dizendo? Pode aquele inimigo pode aquecer 3 vezes, 7 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, mas se eu tenho um propósito, o fogo não é capaz de te parar. Por quê? Porque nascemos do fogo, somos criados no fogo, somos levantados no fogo. Fique de pé juntamente comigo, porque a Bíblia Sagrada ela vai nos dizer. Fique de pé dando glória, porque o Espírito de Deus ele está testificando na vida de alguém o que? Estão tentando parar jovens fiéis com fogo, mas através do fogo não mata, mas fortalece. Quanto mais fogo, mais vivo eles permanecem. Só que alguém olhou e disse: o fogo do Antigo Testamento cessou. Mas quando olhamos para Atos capítulo de número 2, versículo de número 3, o texto sagrado vai nos dizer: e foram vistos por eles línguas repartidas como o quê? Línguas repartidas como o quê? As quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia! Perceba isso aqui. Antigo Testamento tentaram matar com fogo, só que o fogo não conseguiu apagar quem Deus tinha propósito. Novo Testamento vi Deus se encarregando de mostrar para que serve o fogo. E foram línguas repartidas com o fogo sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Se prepara aí, Yuri, para dar lugar a Deus. Sobre cada
cada um deles tem muito mais de Deus para você esta noite. Porque eu tenho uma palavra de céus para alguém. O fogo ele não cessou. O fogo ele já só mudou de endereço. Ele estava do lado de fora, agora está do lado de dentro. Ele estava do lado de fora, agora está. Ah, meu Deus. Eu vejo pessoas como labareda de fogo. Eu vejo pessoas como labareda de fogo. Jesus está dizendo: eu estou te levantando com fogo. Porque quanto mais fogo, mais o meu poder se aperfeiçoa dentro de você. Quanto mais fogo, mais eu te. Ah, meu Deus, levante a tua mão. Tem pessoas que têm fogo aí do Espírito Santo. Tem pessoas que têm o fogo do Espírito Santo. Os céus estão dizendo: aonde estiver um vaso vazio de si mesmo, ali haverá o Espírito Santo para ele mexer agora. Agora seja cheio do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo da verdade.